Você sabe onde está o perigo? Vamos acabar com o mosquito. Ajude a prefeitura na luta contra a dengue, chikungunya e zika. Os agentes de saúde e de endemias atuam em todos os bairros. É com prevenção, educação e cuidados que vamos acabar com o mosquito. Mantenha-se o quintal limpo, sem poças d'água e a caixa d'água sempre tampada. Todos temos responsabilidades e temos que trabalhar juntos. Sem mosquito, não há dengue. Censa, Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade. Guerrear e a gentileza me parece que é o caminho para nós não chegarmos a situações mais complicadas. O trânsito é um grande exemplo. Uma pessoa te dá uma fechada. Aconteceu isso comigo já algumas vezes. Uma marcou bem porque eu, sem querer, eu fechei o motoqueiro. Eu moro aqui na Zona Leste, então a Radial Leste de manhã tem motos abertas. E eu acabei trocando de pista e o rapaz parou do meu lado e começou a dizer um monte de impropérios. Eu abaixei o vidro e falei para ele, olha, só tem uma coisa para te dizer. Fiz a mão assim, me perdoa, por favor, tenha generosidade de me perdoar, eu errei. Ele ficou totalmente desarmado. Ele, tá bom. Aí ele me falou, vai com Deus. Eu falei, vai com Deus também, meu irmão. Pronto. Ainda que você estivesse certo, tem isso também, né? Às vezes é melhor manter a gentileza, claro. Mesmo estando certo, deixa o outro achar que ele está certo e tudo bem. É o capítulo que eu falo, né? É melhor ser gentil do que estar certo. Então. É que quando eu vim aqui para conhecer o museu, aí me apresentaram o professor José Carilli e ficamos aqui, como o caipira lá do interior de São Paulo, agarramos na prosa. E ficamos conversando, falando sobre o nosso país, né? E eu e minha esposa estamos muito contentes de estar aqui no Acre. Uma coisa que, olha, eu nem um dia, ainda não deu nem 24 horas, e a amabilidade das pessoas é uma coisa impressionante. Porque a gente que é do Sudeste, sobretudo de São Paulo, né? Que é uma cidade enorme e as pessoas são desconfiadas, geralmente nós somos tidos como mais gelados, e fomos mesmo, não é uma questão de arrogância, é questão talvez da cidade, que é muito fria, mas estou muito contente. Agora, para falar a verdade, só falta o Amapá para conhecer todo o país. Tem um livro lá em São Paulo que foi publicado há 2 anos, é uma coletânea, vários autores, se chama meulegado.com. E aí eu conto a história da minha vida. O título do meu capítulo é do balcão da mercearia para as salas de aula do mundo. E começou com 7 anos, que era a época que você entrava na escola, né? O primeiro setênio da nossa vida tinha acabado. Inicio a vida e me apego mesmo aos estudos, né? Tanto que hoje ainda comentei aqui que o primeiro livro que eu li está no meu escritório, e meu escritório eu tenho mais de 8.000 livros hoje. E esse livro está lá, que é O Coração de Vidro, do José Mauro de Vasconcelos. E fui um aluno razoável, né? Não era nenhum brilhantismo além da coisa normal. Sempre não fui aquele rato de biblioteca, gostava muito de jogar futebol, né? Gosto de futebol até hoje. E estudava e tocava a minha vida. Eu queria ter sido jornalista. Eu me preparava para entrar na faculdade de jornalismo, a faculdade que eu sempre sei, se chama Casper Libero, lá em São Paulo, mas o país vivia o regime militar e uns jornalistas me aconselharam a não fazer jornalismo, porque havia censura, porque me disseram que era uma profissão muito perigosa, tudo que se escrevia era censurado e poderia me levar até para situações mais complicadas, como cadeia e até tortura. E aí meus pais, humildes, meu pai tinha o 2º ano da escola, minha mãe até que tinha um pouco mais ela nasceu em 28, então para a geração dela, uma mulher que terminava o ginásio já estava bem adiantada, né? Para quem não era de classe média alta, mas sim média. E meus pais ficaram com medo, eles falaram, não, você não vai estudar isso. Então fui estudar Direito, mas sem muita paixão. Eu entrei na faculdade de Direito só por entrar. Até o 3º ano eu não gostava do curso, não fazia estágio. Quando eu entro num estágio num escritório, eu comecei a gostar de Direito. Aí falei, bom, agora eu vou levar a sério.
Aí me tornei advogado e sempre gostei de dar aula, né? Aí eu fui fazer mestrado e comecei a lecionar durante o mestrado. Pois fiz doutorado, não contente, fui para a Europa, fui fazer um pós-doutorado. Hoje todo mundo faz pós-doutorado, faz 2, 3. Para ter ideia, eu fiz o pós-doutorado em 2001 e 2002. Mas eu tinha uma dívida para comigo, né? Com 46 anos, eu fui estudar jornalismo na Casper Libero. E com o pós-graduação em jornalismo, eu não tinha tempo para fazer uma graduação. E com o pós-graduação em jornalismo, aprendi muito e me tornei jornalista. Tenho lá o registro fala DRT, mas não é nem mais DRT, né? E aí realizei um grande sonho, me tornei comentarista esportivo, sabe, esses de rádio que vai em estádio. Isso eu fiz durante algum tempo. E virei apresentador de programa de TV na TV Justiça, durante 9 anos, um programa pioneiro e que até hoje não tem. Eu parei foi de 2005 a 2013. Parei porque eu estava com a minha atividade de advogado muito intensa. Aí eu larguei o programa de lado, chamava Direito Desportivo em Debate. E continuei comentando um jogo ou outro mais por esporte, né? Porque eu me dedico muito à carreira acadêmica, dou aula em mestrado, graduação eu parei, mas dou aula em muitas especializações. E recentemente eu terminei uma pós em Ciências Humanas, na PUC do Rio Grande do Sul, Filosofia, História e Sociologia. E com isso, eu iniciei uma nova fase na minha vida. Comecei a escrever obras fora da área do direito. Cansei um pouquinho, né? Tenho livros aí até bem vendidos, tem livros meus em 15 edições, e mais de uma tiragem em cada edição. Mas eu estou numa fase muito boa. Hoje eu tenho um programa de rádio, numa rádio lá de São Paulo chamada Vibe Mundial, que dá para pegar em qualquer lugar do mundo, então fica o convite toda quinta-feira, 1h da tarde, no YouTube, ao vivo, Vibe Mundial. É um programa que se chama Professor Zainag Entrevista. E aí esse programa é um sonho também que eu estou realizando, porque eu não falo só de direito. Então esses dias mesmo entrevistei o maior cirurgião de transplante de rins do Brasil, que é um amigo meu, que é um rapaz que tem 50 anos, mas parece um menino, que ele é a pessoa que mais faz transplante renal no mundo. Foi não no Brasil não, no mundo. O Brasil é líder em transplantes renais. O Brasil faz, e ele é o maior cirurgião aqui no nosso país, e no mundo também, o dobro do que o país que está em segundo lugar. E o brasileiro, ele não dá valor ao que tem, né? Fica aí dando valor a youtuber, gente que, desculpem o termo, vazia, né? Não agrega nada ao jovem, fica alienando os nossos jovens. E olha que eu sou, por ser apenas um intelectual, um advogado, no Instagram tenho 26 mil pessoas, mas eu tento passar coisas que agreguem e também coisas, por exemplo, estou aqui no Acre, já postei para os meus amigos, olha, eu estou aqui no Acre, mas nós precisávamos valorizar mais a nossa gente, os nossos feitos, né? Outro dia falar, o Brasil agora não tem mais nada do que se orgulhar, porque antes era o futebol. Não, o Brasil tem um monte de coisa, por exemplo, transplantes renais, quantas vidas não são salvas, né? Eu até convido, entrem lá no YouTube, ou então eu tenho uma página no YouTube que se chama Núcleo Zainag. O Zainag é Z de zebra, A-I, N de navio A, G-H-I. Núcleo Zainag. E lá tem vários vídeos e tem a entrevista com esse cirurgião. Foi legal. Mas então, voltando. E estou lá com o meu programa de rádio, tem um escritório que em julho, se Deus quiser, vai completar 40 anos na advocacia e continuo viajando fazendo palestras. Eu falei que agora só falta o Amapá para conhecer o Brasil, e no nosso continente eu conheço todos os países, desde o Canadá até o Uruguai, com uma particularidade. Em todos esses países aqui do nosso continente eu já dei ou palestra ou aula. No Canadá, nos Estados Unidos, México, toda a América Central e na nossa América do Sul, né? Agora está muito chato que eu já fui presidente de 2 instituições internacionais, a gente não tem feito nada na Venezuela. Mas eu fui várias vezes, por exemplo, para Nicarágua, que também vivia um período bom. E é isso, e na Europa, por isso que o título lá do meu trabalho, que é do balcão da mercearia, porque eu trabalhei com meu pai, os meus pais, dos 7 aos 18 anos,
E na época eu ficava chateado, né? Ah, tem que ajudar aqui, não sei o quê. E hoje, gente, é engraçado, eu morro de saudade daquele tempo. Eu adoraria que voltasse para eu poder curtir. E comentei aqui com vocês, né? Trabalhei em bar, mercearia, eu não tomo nada de álcool, não bebo. E nunca fumei também. Então isso me ajuda muito a chegar já nessa terceira idade com a mesma gana que eu sempre tive. Que antigamente, hoje se uma criança faz 3 coisas ao mesmo tempo, os pais levam para o psicólogo, falam que tem TDAH, né? Ou déficit de atenção, TDAH, ou não é assim. Minha mãe não, minha mãe fala, olha que menino inteligente, ele brinca de 3 coisas ao mesmo tempo, ele consegue ler um livro e responder e ficar respondendo as perguntas e vendo televisão e não sei o quê. E eu sempre fui agitado, e agora eu só estou mais velho, né? Eu tenho 65 anos, sou acadêmico em 3 academias, Academia Paulista de Direito, que é a mais antiga academia de direito do nosso país, e modéstia à parte a mais importante, Academia Paulista de Letras Jurídicas, e na Academia Nacional de Direito Desportivo. Então, quando eu conheci aqui o Cari, ele falou, pô, que bom conhecer mais um imortal. Eu sou imortal 3 vezes. E é isso. E é uma vida dedicada ao estudo. E viajando, né? Daqui a 2 semanas volto para a América Central. Estive há 2 semanas e daqui a 2 semanas eu estive na Costa Rica e agora vou para Honduras. Depois eu tenho o Paraguai, depois tem um congresso ainda na Itália. E advogo de verdade, viu, gente? Tem escritório de advocacia. Se vocês quiserem conhecer os meus livros, é só entrar na Amazon para o meu nome, vocês vão ver os meus trabalhos aí, tá bom? Agradeço muito aqui a oportunidade, gente. O livro que eu escrevi, que se chama Vai Corinthians, 50 anos de história de um louco do bando. Eu fui começar a gostar de futebol aos 8 anos de idade. Meu pai ficava até chateado porque eu não me interessava. Eu gostava de jogar bola, mas não queria saber muito de jogo. Aos 8 anos, eu comecei a gostar, num Corinthians e São Paulo, que meu pai escutava, e ele vibrou porque o Corinthians empatou e tirou o título do São Paulo e deu para o Santos. E ele foi zombar do vizinho, sinceramente. Eu participei de várias reformas do Estatuto, fui relator delas. Agora, na eleição, eu fui o secretário-geral das eleições, e quem estava na comissão geral, da comissão de eleição, que é o meu caso, não podia se candidatar a conselheiro. Então, abri mão de ser conselheiro por mais um triênio para poder ajudar o clube, porque precisava. Foi uma eleição muito pesada, com muitas ameaças. Nós tivemos um atentado a tiros 2 dias antes da eleição, deram 7 tiros na fachada do nosso clube. A gente não sabe quem mandou fazer isso. Sabe que tem um jornal em São Paulo de direito, que era o Tribuna do Direito. Eu tenho uma edição guardada, que escreveram, foi matéria de capa desse jornal, estava assim, um advogado que gosta de escrever. Aí eu contei a história de jornalismo. O escrever eu sempre gostei, tanto que eu me lembro na escola, eu era horrível em matemática. Até hoje, como dizia o Ariano Suassuna, não consigo fazer conta de somar, né? O que me salvou foi redação e foi a literatura. Isso eu sempre gostei. E também gostava de história, né? Era outra coisa que até hoje eu gosto. Como eu disse, tenho uma biblioteca com mais de 8.000 livros hoje, mas isso não é só de direito não, contando meus livros de infância. Eu tenho muitos livros de história que a minha mãe fazia um sacrifício danado e comprava para mim. Então eu posso dizer que essa história de escrever, ela veio antes de entrar no jornalismo. Até porque antes de eu ir para o jornalismo, eu já tinha escrito acho que uns 15 livros, ou talvez um pouco menos. Então foi antes. Não estou falando aqui para fazer qualquer tipo de média ou coisa parecida. Minha esposa está aqui, ela é testemunha. Nós estamos adorando, as pessoas são muito gentis. Olha, hoje teve uma pessoa que fui perguntar, por favor, eu estava meio perdido, meio não, totalmente perdido. Eu falei, onde é que fica a catedral? Ou a pessoa, uma senhora, falou, não, vocês estão longe, a catedral nesse calor é longe, peraí que eu levo vocês lá. Eu falei, nossa, já parecia que era amiga de infância, e nos trouxe aqui para o centro, depois parou no mercado, e é muito bonita a cidade, né? Eu já estive, ano passado, estive em Rondônia, em Porto Velho. Eu achei Rio Branco mais bonito que Porto Velho. Agora, já estive em Boa Vista, né? Em Roraima, eu também gostei, que lá quando eu comentei com umas pessoas, eu vou passar o carnaval no Acre,
Carnaval no Acre? Eu falei, meu amigo, ir pro Rio de Janeiro carnaval qualquer um vai. Macho mesmo, eu quero ver ir lá pro Acre. Lá que é o legal, foi ir pro Rio de Janeiro, todo mundo vai. Quando eu vou lá pro Rio de Janeiro, eu vou pro Acre, estou amando aqui a história e fazendo novos amigos. Nem 24 horas aqui, estou encantado. É aquele lugar que eu sei que eu vou voltar muito, com sinceridade, viu? Aliás, parece que a Gol vai voltar a colocar o Alatão, um voo direto de Guarulhos para cá. Olha, tá fácil, porque eu moro no Tatuapé, o Tatuapé é um bairro que fica 20 minutos só do aeroporto de Guarulhos. Aí eu fazia a ponte aérea Guarulhos, né, São Paulo, Rio Branco, mas muito legal, realmente muito feliz de estar aqui. Aqui, o museu é magnífico, né? Até eu comentei com o rapaz que é o guia, o Lucas, quando eu falei, nossa, esse museu me faz lembrar o museu da gente sergipana, lá de Aracaju. Ele falou, mas nós nos baseamos nesse museu para fazer o nosso. Justamente. Então, vejam, eu agora preciso conhecer o Amapá para dizer que conheço todo o país. A América toda já foi, né? Aliás, eu só não conheço o continente africano. Eu já fui para congresso na Oceania, em Sydney, na Austrália. Já fui Israel. Conheço outros países por passear, como o Japão, que foi só para ver jogos do Corinthians, né, em 2012. A Inglaterra e a França só passeio, mas Itália, Portugal e Espanha. Eu, além de ter estudado na Espanha, já dei aula e palestras nesses 3 países. Aliás, agora em maio, dia 6, eu faço uma palestra em Pisa sobre direito desportivo brasileiro, que é de uma associação que eu participo, chama Associação Brasileira de Advogados. Não é a OAB, é uma associação. E eu sou presidente da Comissão de Direito Desportivo dessa associação. E vai ter o nosso congresso internacional e fui convidado a fazer a palestra lá. E a gente vai tocando a vida, né? Eu tenho ascendência portuguesa. De que forma? O meu bisavô, por parte de mãe, era português, o avô da minha mãe. E por parte de mãe da minha mãe, ela era de Alagoas, a minha avó. Então eu tenho um lado nordestino. E pelo que eu já pesquisei, essa família dessa minha avó, que eu nem conhecia, aliás, pouco minha mãe conheceu, que ela morreu quando minha mãe tinha 3 anos. Essa minha avó era de ascendência também portuguesa, mas eu vejo pelas fotos que deve ter uma miscigenação razoável. Então tem lá, eu fico muito feliz quando eu falo que eu sou nordestino, que eu tenho herança genética até para alimentos. Eu vou em casa, em restaurantes nordestinos, minha mulher não entende, mas como é que você gosta dessa comida? Eu falo, isso é herança genética. Eu gosto, então, e por parte de pai italiano, totalmente italiano. Aí eles vieram no começo do século XX para o Brasil e nós estamos fazendo a árvore genealógica desse braço da família do meu pai, do Zainag, e eu fico triste, mas eu reverencio a memória de todos os meus parentes. Todos os documentos, assim, fulano de tal, primo Zainag, que foi o meu teriavô, ou bisavô, teriavô, que foi o primeiro que chegou aqui. Ou se quiserem chamar de tataravô, que é o geralzão, né? Tá lá, primo Zainag, nasceu tal, cidade da Itália, 1800 alguma coisa, profissão agricultor, instrução, analfabeto. Aí você vai pro irmão dele, né? Fulano de tal, não sei o que, analfabeto. Aí vai pro meu avô, pai do meu pai, né? Ângelo Zainag, nasceu lá no interior de São Paulo, cidade X, que a gente tá com uma dificuldade para achar a cidade dele, né? Melhor, achou, só que agora não lembro qual é. Pro lado de São José do Rio Preto, tá lá, analfabeto. A minha avó também, a mãe do meu pai, aliás, uma avó que é dos 4 avós, né? Era a que eu mais gostava, rezo para ela todos os dias e nas missas de domingo, que também tem isso nosso católico, ela era analfabeta. Então vejo, a primeira pessoa que foi estudar em toda essa geração da família do meu pai foi meu pai, que estudou até o 2º ano do grupo, na roça. E ele deu um duro danado para criar 4 filhos e os 4. Eu tenho uma irmã que é doutora também em direito. Um irmão foi diretor de banco, vem logo depois de mim, que eu sou mais velho, também diretor de banco do Santander até 2 anos, se aposentou, tá lá o chamado burro na sombra. Agora deu para estudar sobre vinho e correr nas ruas fazendo maratona. E tem um irmão caçula que é gerente de banco, também todos estudaram. Então eu reverencio a memória desses meus
ancestrais, porque eu falo, foi gente valente. E eu só estou aqui porque eles resistiram, né? Se eles não tivessem resistido, veja, chegaram num país que tinha acabado de encerrar a escravidão, e esses trabalhadores trabalhavam como servos, como a servidão. E foi difícil, não uma língua diferente, não estudaram, depois seus filhos também não estudaram. A minha avó paterna, ela dizia que os primeiros anos da vida dela ela falava italiano, que os pais dela, né, meus bisavós falavam só italiano com ela. Ela foi falar português depois, quando já estava mocinha, indo para estudar, ela não estudou. Era analfabeta, é uma pessoa muito guerreira. Nesse livro que eu falei para vocês, eu conto isso. Sem nenhum tipo, não tenho vergonha não, tenho maior, não vou dizer orgulho, que orgulho é pecado, mas satisfação muito grande, porque eu sou herdeiro de heróis que lutaram, e essa minha avó ia dormir com fome para dar comida para o meu pai e para os meus tios. Então, tudo que eu faço isso é lembrando da garra desse pessoal e da minha mãe também. Minha mãe é a grande responsável de eu ter chegado até aqui, em tudo. Não só me deu a vida, como foi a grande incentivadora que eu estudasse. Hoje, a faculdade que eu dou aula, o Unifial, tem 30 anos que eu dou aula lá, agora é dia 17, e eu consegui uma... Minha mãe morreu não tem 2 anos, com 94 anos. O núcleo de prática jurídica que atende as pessoas mais humildes da região de Osasco, que é na Grande São Paulo, eu consegui dar o nome da minha mãe. Então tá lá imortalizada. Ela sim é imortal. E o meu pai falou, e seu pai? Não. Meu pai fez uma coisa melhor. Eu consegui colocar uma plaquinha no muro dentro da Arena Corinthians, em Itaquera, tem lá um muro de agradecimento que algumas pessoas compraram o espaço para fazer deixar uma mensagem para os entes queridos. Eu deixei para o meu falecido pai, que ele não conheceu o estádio, mas o nome dele está lá. Os jovens que estão adentrando agora as práticas de jornalismo, o que você diria para essa gente? Olha, o jornalismo é uma profissão muito difícil. Ela é difícil em vários aspectos, até no financeiro. Hoje eu olho para trás, foi bem legal ter cursado Direito, porque não sou nenhum milionário, longe disso, mas tenho uma vida tranquila. Se eu tivesse feito jornalismo, sei, porque o jornalismo é muito complicado. Agora, a responsabilidade que um jornalista tem, muito grande. A gente tem visto o que a mídia, quem julga casos polêmicos no Brasil não é a justiça, é a mídia. Se o jornalismo pegar alguém para massacrar, destrói a vida da pessoa. Então, o que eu digo para quem entra no jornalismo, primeiro, não pense em dinheiro, que dinheiro vai ser muito difícil. Talvez você vá para uma grande rede de televisão e vai apresentar um jornal nacional. É o que eu falo para jogador de futebol. Entrou porque, como eu trabalho com atletas, até essa semana, ontem, sexta-feira, foi um programa ao ar que me pediram para fazer um programa, mais uma edição especial do meu programa, que é às quintas, 1h da tarde, e eu gravei um para ontem, sobre a formação de jovens. E eu falo isso com o entrevistado, né? E o entrevistado, ele sustenta o que eu vou dizer para vocês. É muito difícil o jovem que entra para se aprimorar no futebol, jogar futebol num clube, dar certo. De cada 400, um dá certo. E esse é difícil que será um grande jogador, vai ainda ser mediano. Então tem que se preparar para o restante da vida. O jornalismo é uma profissão muito difícil, mas pode ser que você chegue a apresentador do Jornal Nacional. Aí vai de certas circunstâncias, um tema que eu gosto muito de falar, que é da inteligência emocional, saber lidar com as pessoas, mas eu digo que tenha responsabilidade e tenha um caso eterno, um casamento eterno com a verdade. Porque você tem uma arma nas suas mãos que você pode destruir não só países, só pessoas, você pode destruir até um país. Então toma muito cuidado. Para vocês terem ideia, o Orson Welles, lá nos anos 30, ao final dos anos 20, ele tinha um programa de rádio nos Estados Unidos, e ele abre o programa
e começa a dizer que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por seres extraterrestres. E houve uma correria, as pessoas saíram de casa, quem estava no trabalho pegou o carro para voltar para casa para ver onde estava a família, pegar metrô, ônibus, porque ele conseguiu, hoje ninguém vai fazer isso, mas você tem outras formas de criar uma confusão tão grande. Ele quis mostrar, pelo menos é a leitura que eu faço, ele quis mostrar a responsabilidade que um jornalista tem, porque você pode disseminar uma mentira e destruir, às vezes, uma empresa. Tá? Destruir um país, hoje em dia, não acho de todo impossível, mas muito difícil. Agora, você destruir uma pessoa, você consegue. Então, tenha um caso aí de amor para a vida toda com a verdade, com a ética. Não se vender por quem quer que seja, por valor algum, por dinheiro ou por cargos, por qualquer coisa. Nunca faça isso. Seja ético, mesmo que os outros não sejam, seja você a diferença que quer fazer no mundo. Aí eu vou colocar nas minhas redes sociais, divulgar, eu estou muito feliz, viu? Pode ter certeza que é legal, né? Tá vendo? O pessoal que criticou de eu fazer o carnaval, não criticou, eles ficaram achando estranho, né? Passar o carnaval no Acre. Eles estão lá pulando no Rio de Janeiro, que graça tem. Eu estou aqui com vocês. Muito melhor. Tchau. Você sabe onde está o perigo? Vamos acabar com o mosquito. Ajude a prefeitura na luta contra a dengue, chikungunya e zika. Os agentes de saúde e de endemias atuam em todos os bairros. É com prevenção, educação e cuidados que vamos acabar com o mosquito. Mantenha-se o quintal limpo, sem poças d'água e a caixa d'água sempre tampada. Todos temos responsabilidades e temos que trabalhar juntos. Sem mosquito, não há dengue. Censa, Prefeitura de Rio Branco. Produção, emprego e dignidade.